Quando você pega um queijo e abre o ingrediente e encontra 12 nomes, você tem que correr de um produto desse. Porque não pode ter outra coisa num queijo que não seja leite e coalho, pô. Leite, coalho, mais VHS, mais não sei o que, 200 siglas, corre de um produto desse. Mas o que é? Não interessa, não te interessa isso aí. Alimentos que aceleram a ansiedade são normalmente alimentos ricos em calorias e vazios em poder nutricional. São produtos industrializados, cheios de açúcares e corantes. Açúcar e corante é a pior coisa que o seu cérebro pode receber. Açúcar, corante e gordura trans, é tudo que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia faz. E aí a gente trata o nosso corpo com desrespeito. Quando você pega um queijo e abre o ingrediente e encontra 12 nomes, você tem que correr de um produto desse. Porque não pode ter outra coisa num queijo que não seja leite e coalho, pô. Leite, coalho, mais VHS, mais não sei o que, 200 siglas, corre de um produto desse. Mas o que é? Não interessa, não te interessa isso aí. Não interessa a você. Então tem que ser responsável para olhar os produtos, saber o que vai consumir. E quando você abre uma lista de ingredientes, preciso te dizer o seguinte: o primeiro nome presente na lista de ingredientes é o mais abundante. Então, você abre lá um chocolate, o primeiro item é açúcar. Você escolheu o pior chocolate lá do mercado. Como é que escolhe chocolate? Abre o ingrediente: cacau, pasta de cacau, chocolate. Aí o açúcar é o quarto, quinto ingrediente. Ok. Agora, você vai encontrar lá na mesma prateleira chocolates cujo açúcar é o primeiro ingrediente, o leite é o segundo ingrediente. Lá no quarto, quinto ingrediente você vai encontrar uma manteiga de cacau. Então isso é um doce de cacau, não é um chocolate, né? Então tem que aprender a ler a tabelinha de ingredientes para você poder ter uma vida saudável se você consome produtos industrializados. A gente está vivendo uma era, o homem passou sua história toda, durante toda a vivência, milhares de anos, comendo exclusivamente carne, gorduras e praticando jejum. E não pratica o jejum porque é moda, é porque não tem geladeira, não tem aplicativo para levar comida, não tem despensa, não tem cozinha, não tem mamãe para levar comida na cama. Então o jejum era obrigatoriamente natural e só comíamos quando encontrávamos comida. Então esse tipo de comportamento é natural ao ser humano. Existe um conceito, Paulo, muito interessante, chama conceito primal, né? Esse conceito, acho que vale essa conversa, vai ficar longa, mas vale essa conversa. Existem conceitos de genética, né? Todo mundo sabe o que é genética, que é aquela informação herdada dos pais, da mãe, aquele cordão de encontros de informações que gera o meu genoma próprio. Eu olho para minha mãe, para o meu pai, e vejo características físicas, emocionais, comportamentais. O nosso genoma, ele é definido pela nossa epigenética, que é o nosso comportamento. Então eu tenho uma carga genética, mas quem vai desenhando, ativando ou desativando os melhores da minha genética são as minhas escolhas diárias. Se eu vou me exercitar, se eu vou comer, se eu vou ficar sentado. Então, entendendo isso... Gente, o que ele está dizendo é, você tem uma disposição genética, mas nós temos genes de câncer e não se manifestou. Isso. Temos genes de tantas coisas que não se manifestaram. A epigenética, que é a influência externa sobre o gene, ela pode disparar gatilhos genéticos. Isso. Então talvez a epigenética seja mais importante do que a própria genética. Mas é muito mais. Eu vou ser mais detalhado. Eu recebi da minha mãe as informações genéticas, do meu pai eu tenho o meu genoma. Mas eu gosto de dizer que as doenças vêm em formato de pistola. Aqui tem a pistola da obesidade da minha mãe, aqui tem a pistola da diabetes do meu pai. Pistola tira sozinha? Não. O que é preciso para uma pistola tirar? Alguém tem que apertar gatilho. O que é apertar gatilho de informação genética? Epigenética. Então, você tem parentes doentes cardíacos, diabéticos? Tem. Você acha que a sua história está fadada a viver a mesma coisa? Se você viver o mesmo estilo de vida deles, provavelmente você vai ativar. Agora, se você entender que o seu comportamento é quem vai determinar se vai ativar ou não o melhor da sua genética, você agora acabou de assumir controle e responsabilidade sobre a sua vida através da epigenética. Pois bem, a história da humanidade, durante milhares de anos, o homem viveu de uma certa maneira. Qual? Movimentação física diária, exposição ao sol e comida de verdade. Então, nesse conceito primal, se nós continuássemos a viver de uma maneira com movimentação física, exposição ao sol e comida de verdade, jamais teríamos doença. E depois da Segunda Guerra, meu amigo, aí a indústria alimentícia descobriu um gigantesco nicho, que é assolar as casas e as residências, né? Com os produtos da indústria de sobrevivência dos soldados, os leites condensados, os açúcares concentrados, as porcarias em conservas, que salvou tanto
soldado em situação de hostil, e a sobrevivência veio pela logística dos alimentos, sem dúvida nenhuma. Agora, o que a gente faz? A gente aprendeu a fazer uma comida durar 2 anos, tinha que durar. E agora? A gente tem que continuar com isso, é um business, é um negócio, né? Então vamos enfiar isso dentro da casa de todo mundo. E através da ingenuidade, a comodidade nos corrompeu. E a gente aceitou um montão de entrada na nossa vida que vem assolando a nossa saúde. Cada vez mais produtos industrializados. E dizendo que é normal. É, normal o tempo todo. Quantas pessoas você conhece que tem doença autoimune? E câncer, 30 anos atrás. E hoje? Agora, me diga, o que tem a ver isso? É radiação? É poluição? Até é, um pouco. É alimentação. Mudou completamente, cara. Nós estamos nos arrebentando, adoecendo pelo policomportamento de não dormir, de não exercitar e de não nos alimentarmos. Ingerimos enorme quantidade de calorias vazias sem densidade nutricional. E estamos ativando doenças que foram coibidas durante milênios, porque não havia esse tipo de comportamento. Então, corantes, açúcares, pesticidas, chumbo, metal, plástico aquecido, toxicidades ambientais, metais pesados estão assolando a nossa vida. Porque a epigenética é o teu comportamento e mais a toxicidade ambiental. Cada vez mais nosso ambiente é tóxico. Mães tomando uma madeira, dando uma madeira de plástico aquecida. Hoje é proibido isso, faz uns 20 anos que foi proibido isso aí. Mas era isso. Uma madeirinha de plástico aquecida. Tem noção quanta substância tóxica do petróleo, daquele plástico aquecido, está sendo jogada dentro daquele leite, colocado para o bebê a vida toda? Até hoje no Brasil a gente vê esses copinhos de plástico quente, né? Todo mundo tomando café no copinho de plástico. Já viu como ele fica mole, aquele copinho? Aquilo era o petróleo, virou plástico. No que você superaqueceu, não há como não liberar substâncias chamadas disruptores endócrinos para dentro desse café que você toma todos os dias. Ou como aquele outro que é expresso, que você aperta, que tem metal e alumínio. A água quente passando naquela cápsula de alumínio todo dia. Isso. É, amigão. Você vai voltar pro coado. Ah, papai. Vamos botar uma garrafinha de coado para você, Paulinho.